Olha a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Tá chegando aqui agora, eu sou Pedro Físio Cardoso e estamos em mais um episódio da segunda temporada, que é a temporada das histórias. E esse episódio tem o apoio, nosso grande amigo aí, Gold Nutrix, que vem apoiando o Bora Agir. A loja dele fica ali na Romualdo, próximo ao SEI. Vou deixar aqui o Instagram dele, se você não puder ir lá na loja física, ele também faz em delivery. E maior variedade de suplementos, géis, proteínas e tudo mais que você estiver precisando para o seu treino aí, Gold Nutrix. E o convidado de hoje, ele poderia facilmente ter vindo na primeira temporada, que era a temporada do conhecimento, que eu trouxe vários profissionais da área da saúde, porque ele sabe muito. Além da parte ali de colocar em prática, de treinar a teoria, ele sabe muito. E hoje estamos aqui com um grande amigo e atleta, Willow Marques. E aí, meu amigo, seja bem-vindo ao Bora Agir. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui algumas histórias. E saiba que também aprendi muito com você, né? E nisso já quero parabenizar você por essa iniciativa espetacular. Sou fã do podcast, assisti vários, a gente conversava aqui antes sobre alguns episódios marcantes. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí sobre triatlon, sobre a vida em geral. Isso. Muito bom estar aqui. Com certeza, e tem várias histórias aí, né? Ele trouxe aqui, a gente já começa mostrando aqui, ó, troféuzinho da última prova, troféuzinho, nada, troféuzão da última prova que ele fez agora na África do Sul, que ele vai contar a história. Tem a medalha aqui também de Kona, que para você que não sabe onde é essa prova, o que significa, depois ele vai contar também. E a medalhazinha aqui, né, especialzinha, que ele também vai contar. Mas antes da gente chegar nessas histórias aqui, das provas dele, como é que começou a sua vida no esporte? Já foi na escola? Foi depois de velho? Como é que foi seu ingresso aí na atividade física? Eu me lembro bem de ter iniciado no esporte aos 6 anos. Estudava no Marista e por um acaso houve uma competição de atletismo. Meu pai insistiu bastante, ele que me contou isso depois, para que eu fosse para essa competição. Era uma competição ali de 50 metros, eu acho, 60 metros. E eram 40 garotos, talvez 50. E aí havia uma eliminatória, uma semifinal e uma final. Eu acabei indo para a final e perdi para um amigo chamado Laerte, né? Um pequenininho, menor que eu. E eu me lembro de ter ficado extremamente frustrado nesse dia por ter perdido. Eu fui sem expectativa, mas na hora que foi para a final eu fiquei super empolgado e perdi. E aí no ano seguinte eu decidi entrar no atletismo. Sim. Não sei se motivado por isso ou por outras coisas, mas enfim, entrei no atletismo com 7 anos de idade. E de lá para cá, assim, durante toda a minha vida no colégio, eu me lembro de treinar todos os dias desde essa época. Eu treinava atletismo 3 vezes por semana e nos outros 2 dias eu fazia outro esporte. Se fosse futebol, um ano, no outro ano foi judô, era segunda, quarta e sexta, atletismo depois da aula, e no outro dia eu fazia algum outro esporte. Então, essa questão de treinar todo dia, de segunda a sexta, já era desde bem pequeno, né? Já tem uma base aí, né, que a gente não sabia. Aí quando eu fiz 11 anos de idade, eu fiquei realmente no atletismo, só no atletismo. E o treino era de segunda a sexta, porque treinava para os Jogos Estudantis, para os Gernes aqui. Fiquei nisso até os 16 anos. 16 anos comecei a sentir os efeitos da adolescência, de sair no fim de semana, beber. O técnico de atletismo, que é um pai para mim, Chico Macaxeira, me acompanhou durante todo esse tempo, notava que na segunda-feira eu não rendia nos treinos. Sim. E aí eu decidi ir para o futebol. Porque no futebol eu corria mais que todo mundo, já que eu era velocista, de 100 e 200. Nesse meio tempo participei de JEBs, fui campeão do Gernes várias vezes, até me lembro vagamente de Betinho ali, quando eu já era mais velho. Betinho, sim, que fez um episódio aqui super interessante também, quem puder assista, por favor, porque vale muito a pena, a história de vida espetacular, um atleta magnífico aqui do estado. Me lembro dele. Nesse meio tempo fui para JEBs, participei de vários Gernes, ganhei vários Gernes. Acho que até um dia desse, há pouco tempo, o recorde dos 100 metros era meu, nem me lembro bem, mas isso, caiu. Pá. Depois que foi para a pista sintética, caiu, né? Sim. Do infantil. E você fazia o que? Era o quê? 100, 200? 100, 200. Corria os 400 de cabido, mas às vezes ganhava, às vezes perdia, mas os 400 eu nunca fui muito bom. Meu negócio era 100 e 200. Sim. E nesse período, como eu disse, eu tive a primeira grande lição da vida, que foi ir para os JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, né? Que foi em Brasília, na primeira edição que eu fui.
Eu aqui no estado realmente era um atleta de ponta, ali quando não ganhava ficava em segundo, ganhei vários GERNs seguidos, desde o Mirim ali de 60 metros, enfim, e fui pro primeiro GEBS. Nesse primeiro GEBS eu sequer passei da primeira eliminatória, né? Eram 8 na eliminatória, eu fiquei em 7º, fiquei em penúltimo na minha eliminatória, sequer fui pra semifinal. Sim. E fiquei bastante decepcionado. Na sua cabeça saía já pra Não, na minha cabeça, coisa, né? aqui eu era estrela, né? E aí lá eu vi que o esporte é muito maior do que isso, né? Isso foi a primeira grande lição. Às vezes a gente fica querendo se comparar com um companheiro de treino, com um companheiro numa prova local, alguma coisa assim, mas as coisas são muito maiores, né? E foi a primeira grande lição que eu tomei no esporte. Voltei de lá, realmente aquela prova me colocou no meu lugar, né? Disse, olha, você aqui você é bom, mas lá fora você é nada, você nem figura entre os caras. Mas enfim, no outro GEBS do ano seguinte eu consegui ir para a semifinal, quase cheguei na final, mas também não cheguei, mas foi a primeira lição que eu tomei no esporte. E me lembro disso até hoje, do técnico que era o marido de Maria Magnólia, Figueiredo, o nome dele, me dizendo, esse nível aí é outro nível, você vai, né, passar para outro nível agora, se você quiser alguma coisa, é outro nível de treino, outras coisas. Tudo bem. Voltei, como eu disse, caí de rendimento no último ano, fui jogar futebol, no futebol corria mais que todo mundo, jogava na frente, né, mas também não consegui muita coisa, fui para a universidade, tive um período aí um pouco de recesso dos esportes, fui para o squash, né. E aí no squash, mais uma vez, eu sempre digo que eu treinava mais que todo mundo no squash, ascendi rapidamente, cheguei a primeiro do ranking aqui, joguei muito tempo campeonatos regionais e brasileiros ali. Tem um cara que treina com a gente que é César Oliveira também, que era muito bom no squash, extremamente talentoso, né? Eu nunca tive talento, o negócio era mais se esforçar mais que todo mundo. A gente ficava rodando ali no primeiro lugar, ele, mais uns 2 atletas. Mas também fiquei muito bom. É outra coisa que o esporte amador nos dá oportunidade, que é, se você se dedica de verdade, você vira um bom amador. Você não vai ser talvez o melhor, mas um bom amador você consegue. Em quase qualquer esporte, né? Dedicação extrema ali, ele leva a ser um bom amador. E depois disso, fui para Mossoró, enfim, tentei jogar squash lá, não consegui mais, porque não tinha com quem treinar. E aí entrei no ciclismo, trocando aulas de squash. Eu dei aula de squash para um cara por uma bicicleta velha que ele tinha lá, né? Isso era mais ou menos que ano? Isso era 2006, né? Eu entrei no ciclismo em 2006. Como? O cara queria aula de squash, sabia que eu já tinha sido professor de squash aqui. Nessa época eu jogava squash, eu fui professor durante 2 ou 3 anos, dei aula aqui em academias. E aí troquei a bicicleta com ele. Você quer aula? Quero. Me dê essa bicicleta. Quanto é? 20 aulas, eu acho. Sim. E aí troquei com ele. E aí no caminho para ir pro squash eu vi os caras passando de bicicleta. E eu tentava ir atrás e não conseguia. E o meu lance com o esporte sempre foi um lance de competição. Sim. Eu nunca pratiquei esporte para bem-estar, para qualidade de vida, né? Meu negócio sempre foi disputa com alguém, com alguma coisa, né? Tem resultado ali. Tem resultado, eu queria ganhar, né? Ganhar de alguém. Se eu for para musculação, por exemplo, para mim não faz muito sentido. Eu até vou para academia, mas para o triatlo, né? Sim. E aí eu via aqueles caras passando, tentava ir atrás e não conseguia. E eu disse, rapaz, eu vou conseguir ir atrás desses caras. E comecei no ciclismo. Eram os ciclistas. Eram ciclistas, né? Sim. Eu com a mountain bike velha, sem sapatilha, comecei a observar o negócio, comecei a pesquisar na internet, vi como era o mundo. E aí, outro grande episódio no ciclismo foi Governador de Serra Rosado, prova em Mossoró. É a segunda prova mais antiga do Brasil de ciclismo. Sim. E nessa época pagava muita grana, vinha ciclista de São Paulo, todo lugar. Eu entrei nessa prova para disputar de tênis, nem sapatilha eu tinha, de tênis com a camisa velha, e fui disputar a prova de Serra Rosado na força do ódio. Sim. Eram tipo 30 voltas no circuito. Na terceira volta, o narrador da prova mandando eu sair. Eu não entendia por quê, porque eu já estava levando uma volta do pelotão, né? Ou seja, me desclassificando da prova. E aí eu disse, não, vou me dedicar a esse negócio. Fui estudar, né? Fui um dos primeiros caras de Mossoró, na época que eu morava lá, a contratar uma assessoria esportiva, a um técnico, né? Comecei a evoluir rapidamente, como eu disse, no esporte amador. Os caras eram Alavantu, os que já eram bons assim? Ninguém treinava planilhado no ciclismo, ninguém. Só vamos rodar tanto, ia. É igual eu sempre falo, o ciclista é assim, juntou 2 dá uma corrida, né? Sim. Se for só ciclista, juntar 2 é um querendo deixar o outro, né? Era sempre assim, não era treino, é competição, todo treino é competição. E aí eu comecei a treinar planilhado, o pessoal começou a ver,
Vê que eu comecei a ter resultado, e depois de um ano, mais ou menos, 1 ano e meio ali, eu já estava andando com todo mundo, ganhei prova de federação, ganhei prova de Giro do Oeste, fui terceiro lugar geral no Giro do Oeste, comecei a me destacar no ciclismo, e o pessoal olhando, né, como é que pode. Nessa época eu já tinha medidor de potência, 2007, eu acho que ninguém sabia o que era. Isso 2008, tu viu pesquisando o que era? Pesquisando. Contratei um treinador especializado em treino com potência. Ninguém tinha isso, ninguém sabia. O pessoal até brincava, que é isso, né? Isso não presta e tal. Sim. Mas já treinava com potência. Enfim, virei um bom ciclista, até que em 2000, a gente tá em 2023, 2016... 2015 eu fui ver um Ironman em Fortaleza, né? Então tu ficou de 2007 mais ou menos até 2014 no ciclismo, só no ciclismo. Só bike. E virei um bom ciclista, né? Sim. Dali fazia graça. Começou a ganhar algumas coisas. Ganhava algumas coisas. O ciclismo ele é muito injusto às vezes. Eu lembro que você contou essa história. Na verdade, você anda mais que os outros, mas você não consegue chegar porque você não é sprintista, né? Sim. Ou eu tinha medo de ir para a chegada, ou enfim, várias coisas, não tinha equipe, e às vezes você acaba não chegando antes na da frente. Prova, os caras já combinavam mais ou menos. Já combinavam como era, quem vai ganhar, quem não vai, né? O ciclismo é um esporte duro por isso, né? Sim. Você tem que ter uma equipe ali trabalhando para você. Para ganhar a prova realmente tem que ser assim. E Mossoró tem muita prova, né? Sim. Nessa época eu morava lá. Teve algum acidente mais sério? Que bike é bronca? Teve alguma coisa assim que... Eu nunca me envolvi, eu sempre fui muito medroso, né? Então eu nunca me envolvi em sprint, por exemplo, com 10 bicicletas num espaço minúsculo. Geralmente aconteceu alguma coisa ali. Ali eu sempre tive medo. Então, quando eu ganhei prova, foi fuga, faltando 3, 4 quilômetros, 10 minutos, 20, às vezes uma fuga desde o começo da prova, eu conseguia sair numa fuga com 2, 3 caras e no final eu batia eles. Mas para ir pro sprint no bolo ali, eu nunca fui. Sim. Então fiquei no ciclismo até que, como eu disse, eu fui ver o Ironman. Não sei se foi 2014, foi o primeiro Ironman que tem em Fortaleza. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um mundo que eu não conhecia. Sem querer comparar, que não tem como, mas o mundo do ciclismo é um mundo muito amador, né? Provas pequenas, com pouca gente, no meio da estrada ali, às vezes na clandestinidade, tem muita prova clandestina lá, sem... Porque não tem apoio o esporte, né? Não tem aí apoio. Quem quer organizar vai tentando fazer de alguma maneira... Isso. Aí vai e dá gente. Você tem que pegar 100 bicicletas para estar numa BR, sem policiamento, com a carreta passando do seu lado aqui, né? Nesse nível o negócio. Sim. Mas era muito bom, né? Sim, sim. E aí vi o Ironman e disse, poxa, que é um glamour muito grande, né? Estrutura gigantesca, a cidade inteira para ver aquele negócio. A feira da prova é maravilhosa, produtos ali de primeira qualidade, um monte de bicicleta massa, os caras, eu quero fazer isso, como é que eu vou fazer? E aí comecei a pesquisar comecei a nadar, começo de 2015 ali. Do zero ou já? Do zero. Do zero no... Menos um. No menos um. Eu fui para uma piscina de 20 metros na academia. Sim. E eu pensei assim, vou fazer 100 aqui para aquecer. Eu quase não chego mesmo do outro lado da piscina de 20 metros. 20 metros, eu não consegui nadar. Na primeira ida, já morri ali nos 15 e quase não chegava. Eu tive que agarrar ali na borda da piscina, faltando 2, 3 metros para chegar. E eu senti que o negócio ia ser difícil. Mas comecei a nadar, paralelamente ao ciclismo. Como eu já tinha corrido quando eu era mais novo, eu sabia que eu conseguia correr alguma coisa, né? Então fui ali devagarzinho. Consegui correr um pouquinho e contratei o mesmo técnico de ciclismo, virou técnico de triatlon e fui tentando. E nadei até 2017, quando fiz minha primeira prova de triatlon, que foi um revezamento, eu fiz só a bike, né? Um campeonato brasileiro em Fortaleza, fiz só a bike, um revezamento. Achei super monótono, porque ciclismo é muito dinâmico, muita gritaria, muito, né? Assim, pega, não pega, vai, quem vai, se você fica assim, né? Bem competitivo, ciclismo de Mossoró, muito bom. Equipe, confusão, briga no pilotão, né? Você chama palavrão com os caras. Aí caí em cima da bicicleta, depois da natação de um cara lá, e me vi sozinho numa estrada em Fortaleza. Não tinha ninguém na minha frente, nem ninguém atrás. Eu quase mal via o cara que estava na frente, e também olhava para trás e não via ninguém, e fazendo força sozinho, fazia pouco sentido para mim aquilo. Sim. Será que eu quero isso mesmo, né? E fiz essa prova, achei super monótono, voltei para casa pensando se eu queria realmente fazer triatlo. Não, vou fazer uma prova. Como eu tinha 2 anos de natação, já comecei a fazer sprint. E aí eu fiz, sei lá, 3 ou 4 sprints. Antes de fazer tua primeira prova sozinho,
Tu ficou 2 anos na 2 anos nadando. Pra ver se conseguia não nadar. se afogava lá na hora. Isso. Mas ainda passei perrengue de natação, né? Quase morro já em algumas provas. Então fiz uns sprints, Sim. né? Ali. Até hoje não aprendi a nadar ainda, né? Não, já. Não, até hoje não já. aprendi, não dá pra saber. Não tem condições. Ontem mesmo tava sobrando lá no SESI. Mas tudo bem. Fiz uns sprints. Aí fiz um Olímpico naquele ano, de 2017, já, 2017, isso aí. Fiz um Olímpico, fiz 2, 3, 4 Olímpicos. E fiz a primeira prova em distância de meio, que eu quase morro nessa prova, né? Era uma prova sem estrutura nenhuma, lá em Fortaleza. Antigamente as coisas eram bem diferentes, hoje tem bem mais estrutura, jet ski. Antigamente a federação lá... O triatlo em si aqui no Brasil tá, né? Comparado antigamente, eles cada ano vão aprendendo mais um pouco. Vê isso aqui, ajeita isso aqui. E no quesito de segurança, a evolução foi imensa, né? Você, hoje em dia, se você botar a cabeça para fora e não tiver cuidado, você bate num cara de stand-up aqui na prova de Ironman do lado, né? Porque é quase uma linha de, né? Você, depois de uma morte que houve também em Fortaleza, né? Lá na prova de Ironman, acho que começaram a ter mais cuidado. Mas nessa prova era o seguinte, era uma jangada a quase 1.000 metros da costa. Você quase não via jangada no mar do Cumbuco, que é super mexido, e era um meio Ironman, distância de 1.900 de natação, 90 de bike, 21 de corrida. E eu larguei, e como eu nadava mal, né? Nada ainda, mas nadava pior ainda. Quando chegou no meio do caminho, eu tive a brilhante ideia, muito cansado já. Olhei para trás, não tinha ninguém. Olhei para frente, não tinha ninguém. Tava quase em último ali, tinha talvez uma menina ou 2 atrás de mim. Sim. E aí tive a brilhante ideia de a 400 metros da costa, talvez, nem lembro, no Garmin dava 400 e poucos metros, tentar bater o pé no chão. Ixi, Maria. Não imagine, eu já desesperado, gelado, você quando fica nervoso, você vai ficando gelado, né? E aí tentei botar o pé no chão e olhei para trás, eu vou para jangada ou volto para costa, né? Disse, não, vou voltar. Tentei voltar e disse, não, vai ser ruim, vou para jangada, porque eu pensando, se eu vou para jangada, alguém vai me encontrar no caminho, talvez, que vinha de trás, não sei, pensei em morrer, pensei no meu filho, na minha esposa, na vida, mas cheguei na jangada, me agarrei lá e disse, não vou mais voltar, né? Só saio com você daqui. Aí o cara disse, não, agora na ida é bom, correnteza a favor. Mas realmente eu dei uma descansada e voltei tranquilo, enfim, terminei a prova, né? Foi meu primeiro meio. Melhorei um pouco na natação, e no meu primeiro meio Ironman, da marca Ironman, em novembro de 2017, eu consegui ficar em 4º na categoria, né? Eita. Foi um salto de qualidade muito grande, eu já corria bem, meu pedal era muito consistente já na época. E no meu primeiro meio na marca Ironman, eu consegui o primeiro da categoria. Só que ninguém vê que eu já estava nadando há 2 anos, nessa época já há quase 3 anos, né? Exato. E que eu já era ciclista, eu tinha um bom pedal consistente, conseguia correr relativamente bem, mas foi um excelente resultado, né? No primeiro já. E aí, daí pra frente, comecei a fazer prova de sprint. Se empolgou, né? Me empolguei, achei, mais uma vez, mais uma lição que eu tomei, achei que toda prova de meio Ironman eu ia ficar no pódio, né? Exato. Próxima prova foi Floripa, já em abril. E é inegável que é bem diferente o nível de uma prova para outra, às vezes. Essa primeira foi onde? Fortaleza, Sim. né? Que é uma das provas, inegavelmente, do nível mais baixo que a gente tem no Brasil, considerando o meio Ironman, né? Nível mais baixo técnico, eu falo, né? Sim. Eu fiquei em 4º na minha primeira prova, né? E aí fui para outra já achando também que ia dar tudo certo. Porque lá muita gente tem medo de ir também, né? Por causa do clima, tudo. Fortaleza tem vários problemas. O mar mexido, né? É tanto que o full acabou porque as pessoas não queriam mais ir, né? Fazer um full em Fortaleza, nadar 3.800 naquele mar ali, 180 km naquele vento e pegar um calor daquele para correr, é uma coisa que inviabiliza a prova. Né? Inviabiliza totalmente. É uma coisa que não tem viabilidade técnica para fazer. Né? E aí o pessoal não vai muito. E realmente no Nordeste, naquela época principalmente, o triatlo, como você disse, estava começando, né? Estava aparecendo. Então o cara, se puder fazer uma prova lá perto da casa dele, vai fazer, não vai vir para cá. E nessa primeira prova, o suporte do treino, a parte de alimentação, a parte de suplementação, você já tinha ali alguma coisa ou ainda era meio solto? Nessa época, eu tinha uma filosofia um pouco low carb, né? Sim. Tendendo ali pro cetogênico. E eu fiz a primeira prova de 70.3, acredite, comendo 2 géis e uma paçoquinha.
A prova toda? A prova inteira. Meu Deus. 4 horas e 40 e pouco de prova, foi isso que eu consumi. Só que eu estava adaptado a isso, entendeu? Sim. Hoje eu tenho uma filosofia bem diferente disso, de consumir bem mais carbo, bem mais coisas, mas eu quero dizer que é possível fazer assim. Sim. Mas isso era alguém que passou, você que estudando na época lá viu, eu vou fazer isso aqui. Não, eu comecei com essa filosofia, né? E tinha uma nutricionista que me acompanhava. Sim. Mas ela sempre me dizia que era uma coisa que eu não ia conseguir ter alta performance com essa metodologia. Sim, sim. Mas aí eu via outros caras que tinham performance, né? E dizia que dava. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes não dá para um e dá para outro. Exato. Ou dá naquele momento para um, depois não dá mais, né? Uhum. Mas assim, eu consegui 2 géis e uma paçoquinha. Comi uma paçoquinha na transição. Pra você ver, né? Usou um gel na bike, outro Não, gel foi na 2 géis cor. na bike. Corri os 21 na água e talvez tomei um Gatorade ali, daqueles Sim, que tem, sim. mas o bolso era vazio, entendeu? Pra não carregar peso também. O bolso era vazio. E nessa época eu tava bem magro mesmo, sabe? Realmente, enfim, eu sempre digo que a gente nunca para de evoluir, né? Vai sempre evoluindo, testando, né? Sim. Essa primeira prova foi assim. Na segunda fui pra Floripa, 70.3, levei uma paulada. Eu fiquei em 21º, que pra mim foi uma decepção, achava que também ia fazer Ia pro alguma coisa. pódio, né? Ó, o primeiro já tinha ido, né? Já tinha melhorado um pouquinho. Treinei mais, tô mais forte. E daí em diante foram vários 70.3, muitos olímpicos, alguns sprints. E assim, uma coisa que eu sempre falo, a gente ia ter o estadual de triatlon agora aqui, prova na sua casa você não pode deixar de fazer, né? Você é do esporte, pô, você tem que prestigiar o negócio. Uhum. E toda prova que tem, eu tô por aqui fazendo. Tem uma pessoa, sempre que eu posso eu vou também, né? Acho que a evolução, ela vem com essa participação massiva em provas. Claro que com o seu treinador ali do lado dizendo que tem que fazer, né? É isso mesmo. Lógico. E tu tinha algum cara assim de fora que tu já admirava, que é do triatlo e, porra, esse cara aí é massa, e ficava acompanhando? Um cara que foi pioneiro lá em Mossoró e que eu admirava muito, admiro ainda, um cara excepcional, que inclusive fisioterapeuta, foi meu fisioterapeuta, é Mário Ítalo, que era um cara que já fazia essas provas de Ironman na época, nadador excepcional, né? Sim. E fazia meio, fez Ironman, fez 2 Ironmans, eu acho, Fortaleza, enfim, mas era a referência que eu tinha, era Mário, né? Inclusive na época que ele estava num alto nível mesmo, ele disputava aqui com os caras, saía na frente na água, fazia uma graça muito boa na bike, Sim. corria bem. Enfim, era um cara que disputava as coisas aqui. E sempre de olho em Cid, né? Cid era um cara que era referência por ter sido profissional, por nessa época já figurar aí entre os principais do país, sempre de olho nele. Mas treinar com o Cid mesmo, eu só vim fazer isso em 2021. Né? Até 2020 eu treinei com outro treinador, Cris Solac, da Pix. Mas treinar com o Cid mesmo só vim depois que eu praticamente vim morar aqui em Natal um pouco antes. Uhum. E qual foi ali o momento que você tinha aquela metodologia ali, low carb, que você disse? Uhum. Quando é que você teve a transição, a necessidade de aumentar aquela ingestão ali de suplemento, a parte alimentar, para dar um up na performance? A metodologia low carb, ela baseia-se basicamente no seguinte: você restringe carboidratos para tirar a energia da gordura, né? Sim. E é óbvio que você vai criar um pouco mais de mitocôndrias, todo um suporte ali para fazer isso, mas em alta intensidade não tem como, você vai precisar do carboidrato. E aí quando eu comecei a fazer treinos bem mais intensos, ou seja, o nível começou a subir, né? Não é porque eu consegui aquele 4º lugar lá em Fortaleza, inclusive foi minha primeira classificação em Fortaleza, Campeonato Mundial de 70.3, que eu fui em 2018, eu fui para a África do Sul a primeira vez, fazer o Mundial de 70.3, coisa excepcional lá também, prova muito boa, mas ainda em low carb, né? Sim. Eu comecei a sentir a necessidade, né? Você sentia que quando eu metia o carboidrato, o negócio andava mais, né? O motor estava carregado. Sim. Principalmente porque eu estava em low carb e metia o carbo em cima. É como se você estivesse ali usando uma gasolina e depois meter essa gasolina de alta octanagem ali para você ligar o turbo, né? Sim. E aí encontrei uma nova nutricionista, né? Que mora fora, enfim, e que é mais um aconselhamento nutricional do que necessariamente uma dieta. E ela começou a me colocar algumas coisas. E por fim, fui convencido, agora nos últimos anos, por Cid Barbosa, de empurrar o carro para dentro, Sim. o máximo possível, tanto durante os treinos, como no pós-treino, como no dia normal. E aí algumas coisas acontecem, né? Você vai notando que, por exemplo, você chega de um treino longo de bike sem fome, pô.
Sim. Como é que pode, né? Quando eu tava restringindo E um comida, treino longo, pra quem não é do triatlo, fala aí quanto é o tempo de um treino longo. 6 horas de bike, 5 horas, às vezes 5 horas de bike, meia hora de corrida, né? Sim. Um treino longo ou um treino de 2 horas e meia de corrida. Tá treinando para um full, é esse volume mais ou menos. No sábado ali você faz 6 horas de bike, no domingo você corre 2 horas e meia, às vezes no sábado é 5 horas com meia hora de corrida depois, né? Às vezes 3 horas de corrida, né? A gente faz ali, né? Até no máximo 3 horas, 36 quilômetros mais ou menos. Sim. Mas enfim. E aí se diz, bicho, o negócio agora é você meter carro para dentro, né? E aí eu comecei a testar, né? Testando. E assim, cada vez que eu colocava mais carboidrato, que eu conseguia ingerir mais carboidrato, principalmente durante o treino, sem desconforto, eu rendia mais. Sim. Eu rendia mais. E chegava em casa sem fome, né? Quando você está bem hidratado e bem alimentado no treino, você não chega em casa com aquela fome de leão. E eu não entendia como é que os caras chegavam em casa. Eu tomava um pós-treino, um pozinho pós-treino. Rapaz, quando eu chegava em casa de um treino, eu fazia 2 tapiocas do tamanho do mundo, com 5 ovos, com 2 liquidificadores de vitamina. Eu comia descontroladamente e ficava... Sim. Porque eu estava mal alimentado no treino. Bem alimentado, certamente você tem outro nível de recuperação, de fome pós-treino, né? Ajuda na recuperação também, né? A parte alimentar. E esses carbos aí, tu tá usando o que atualmente? A minha alimentação é muito, muito, muito restrita. Você quase não come um ovo, né? E regrada, Eu passei um tempo que eu deixei de comer carne, frango e peixe, estava só comendo ovo. Então eu já fiz de tudo. Eu já fui vegano um tempo, vegetariano, né? Sim. Fui vegetariano um tempo, só proteína vegetal. Testei isso durante mais de um ano. E quando eu procuro fazer um teste, não é um teste curto, normalmente são testes de ano e meio ali para ver o que é que vai dar, né? Sim. E hoje eu tenho problema com glúten, inflamatório para mim demais, então evito ao máximo. Já tive problemas em prova com glúten, inclusive a prova que eu não terminei, certamente foi uma contaminação por glúten, um dos full que eu não terminei, foi em Cozumel, no México, não consegui terminar. Então eu tenho problema com glúten, problema com leite, muito grave, né? E problema com FODMAPs, né? Que são algumas comidas ricas ali em alguns tipos de carboidratos, enfim. Então, minha alimentação é muito restrita, entendeu? Mas eu como muito bem, né? No dia a dia eu como bastante raízes, arroz, como muito arroz mesmo. Verdura, legumes. Aí evito comer carne, não sou muito fã de comer carne, por vários motivos. Como bastante peixe, bastante frango, né? Ovo demais, ovo de manhã, ovo de noite. Mas se bem que ultimamente eu tenho ingerido ali 1 grama a 1,5 grama de proteína por dia só, por quilo de peso, né? Sim. Então assim, não precisa tanto. Você comeu 4 ovos de manhã, tem 20 e poucos gramas de proteína, já supriu amanhã, né? Sim. Não, no almoço ali você come mais ali, sei lá, 150 gramas de carne ali, tem mais 30 e poucos gramas. E de noite, mais um ovinho, pronto. Estamos conversados. Mas é uma alimentação bem regrada e bem repetida, sabe? Varia pouco. Você não faz novidades ali não, né? Não, receitinha não. Eu brinco com minha esposa. Receitinha não. É batata com ovo, com arroz, batata inglesa, batata doce, macaxeira. Enfim, basicamente E no isso. dia da prova, é isso aí. Não tem novidade, né? Tem gente que inventa de comer uma coisa diferente na véspera de uma prova. Já vi muitos exemplos, muitos. E tanto que quando eu viajo para prova valendo mesmo, eu não como nada em restaurante. Eu viajo para apartamentos da Airbnb e cozinho tudo lá. Na África mesmo. Sim, para África eu levei 2 quilos de tapioca, né? Comer de manhã. Sim. Então levei aí até. E não parou não no aeroporto? Que danado esse pó branco aqui, minha esposa rapaz. falou, esse pó branco aí dentro. Tapioca, prova aí. Se você quiser eu como aqui. Na sua frente, dá uma frigideira. Sim. Né? Eu levo comida daqui para não ter problema de contaminação, né? Eu não levo tudo, obviamente, mas levo bastante coisa. Como coisas conhecidas lá, aveia, banana, como bastante fruta também. Então compro lá, fruta que eu conheço já. Mas a alimentação é basicamente essa. Quase nada de industrializado e processado, né? Podia dizer que tapioca é processado, porque, enfim, mas como todo dia de manhã, mas é sempre a mesma coisa. Como muito pouco fora, cara, né? Assim, é um negócio que tem gente olhando de fora acha que é chato, mas pra mim é simples, entendeu? Eu simplesmente tirei da minha cabeça que eu poderia comer pão, glúten, bolo, pronto. E aí segue a vida. Não como, não. E não tem mais vontade. Uma coisa que eu gostava muito, me faz falta, é pizza. Eu gostava muito. Pizza é bom. Mas é difícil pra mim, não dá. Dá logo problema. E é impressionante, cara. É a adaptação do seu corpo, né? Quando você tira
o negócio, você coloca de volta, o efeito é muito pior. Seu corpo baixa ali a defesa, né? Ele agora tá saudável, uma coisa que ele inflamava antes, hoje não inflama mais. E quando você coloca, a reação é absurda, né? E isso é uma questão que às vezes a galera não percebe, essa questão do alimento prejudicar a recuperação, essa questão da inflamação. Porque quando a gente ingere alguma coisa que vai de encontro ao exercício, vai retardar. Às vezes o cara sai pra treinar, tá moído e não sabe por quê. Você deve conhecer muita gente assim, que acorda, porque eu tô assim, não sei o quê. Alimentação. Um grande amigo nosso tava com uns problemas recorrentes de canelite, né? Sim. Que aí é uma coisa multifatorial. A gente não vai discutir aqui as causas, que você sabe melhor do que eu. Exato. Mas aí ele, dor no braço, sempre com inflamação ali. Aí eu disse, cara, veja só, a clínica é uma boa escola. Faça um teste, né? Faça um teste você. Tire o glúten durante 2 meses. Mas não consegue comer. Consegue, cara, você consegue. E aí ele tirou, sentiu uma melhora na recuperação, na dor muscular pós-treino, né? Tem gente que não vai acontecer nada. Sim, né? sim. É de individualidade, mas por que você não testa, né? Por que você não faz isso? Uhum. E tem uma história interessante sobre o glúten de um colega de trabalho, veja. Sim. O filho dele tinha muito problema alérgico, de rinite, asma. E assim, pelo conhecimento que eu adquiri aí, em várias coisas, gosto de estudar, já fui estudar tratado de nutrição, enfim, coisas aí. Aí eu disse pra ele a mesma coisa, cara, tire o glúten do seu filho durante 1 mês, ele tem 6 anos, tire o glúten dele e faça um teste. Se não der certo, você volta, não tem problema não, e ele sempre resistente. Até que um dia, o menino dele quase todo mês, até que um dia ele abriu. Eu disse a ele, ali vende coisa sem glúten, pão, essas coisas. Né? Foi lá. Enfim, depois de 2 anos, ele passou 2 anos para me dizer isso. O filho dele tinha tido uma crise alérgica de rinite. Sim. E contra toda a medicina tradicional, né? E ele me agradeceu bastante. Até hoje eu tenho contato com ele. E aí hoje toda a casa dele é assim. Todo mundo, ninguém come, né? Mas o irmão dele é médico e dizia, você tá doido, isso tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Como outras pessoas podem ter feito o teste. E não deu certo. E não deu certo. Depois eu confirmei minha intolerância com um teste nutricional, que é feito fora do país, né? Pela minha nutricionista, ela é especializada em nutrigenética. A gente fez um teste bem caro e tal lá. Mas aí deu. Geneticamente, eu tenho predisposição imensa à alergia ao glúten. Eu não sou celíaco, né? Mas eu tenho uma alergia, eu tenho uma predisposição genética imensa, assim como ao leite. Então, tudo que eu percebia foi comprovado pela genética. Uhum. Só que tem muita gente que vive nessa situação e sequer percebe que tem a ver com leite, com glúten, né? Exato, porque essas coisas que acontecem com a gente são multifatoriais, né? Às vezes tem um negocinho que é um gatilho que desencadeia toda aquela reação. Mas, como são vários fatores, a gente tenta identificar aos poucos. Um aqui, outro ali. Se por acaso for aquele na sua situação, vai dar certo. Então não custa nada a pessoa tentar, como foi o seu caso aí do seu amigo. É perfeito. E eu passei muito tempo lesionado, né? Na verdade, durante todo esse tempo, eu passei quase 3 anos lesionado. Né? E devo a você, muito sinceramente, a minha melhora hoje de 99% da lesão que eu tinha no calcânio ali, entendeu? Você lembra bem, né? Sim. E aí é uma das virtudes de se consultar com você, né? Que é você, além de atender o paciente, se o paciente quiser, que são poucos que querem, você dá a dica de como ele fazer em casa, né? Sim. Que é trabalhoso, é chato, você tem que querer muito. E aí eu comprei o seu programa, que era Corrente Sem Dor, não sei como é o nome agora. Corrente Sem Dor. Corrente Sem Dor, né? Na Hotmart lá. Adquiri, comecei a fazer em casa e vi que isso estava dando certo, né? E com as nossas conversas, com o atendimento que você fazia, as coisas foram melhorando. E, cara, depois de 1 ano, 1 ano e meio ali, veja como demora, né? Você tem que crer naquilo, porque você ficar com a bolinha na sua panturrilha, fazendo assim no pé, todo dia de noite, né? Que você gastar meia hora do seu dia ali, parece pouco, mas dentro de toda a rotina que você tem, ninguém faz, né? Mas vamos lá, tô acreditando no negócio. Vou acreditar aqui no que ele tá dizendo. Foi melhorando, e acredite, hoje, nessa maratona que eu corri aqui, né, já passando do final, mas que eu acabei de correr, nesse Ironman aqui, o que eu não senti foi o tendão e a panturrilha. Porque tá tão forte, tá tão bom, que eu falei pra Cid, pro técnico lá, disse, olha, eu não senti 0 dor de panturrilha. Aí começa a aparecer outros fatores limitantes, né? Glúteo, quadríceps destruído, que agora eu tô trabalhando mais já voltei
pro treino de força. Mas enfim, não senti, cara. Não sinto mais de manhã quando acordo. Acordava sempre, né? Pisando ali em ovos, ali. Então, assim, são coisas que você vai absorvendo. Sim. Junto com a melhor alimentação, junto com o tratamento de fisioterapia, né? Como você disse, multifatorial, né? Vai pegando um fatorzinho outro ali. E eu lembro que você chegou a ver, não, pô, tem essa dor aqui faz um ano e meio. E tu corre com ela? Corro, não sei o quê. A gente deu esse jeito aí com corrente sem dor. E quem coloca em prática aquilo e faz o processo, dá certo. Pô. Todo mundo que faz direitinho, dá certo. O problema é que a pessoa faz uma semana, se fizer 2 é muito, na terceira ainda tem dor, o cara, não dá certo não. Meu amigo, como já falei aqui até no episódio que você viu com o Rodrigo Scatoni, sim, falou muito sobre tendão e ele falou isso, você tá ali 1 ano, 2 com a dor, como é que você vai recuperar aquilo em uma semana, rapaz? É toda uma alteração na estrutura do tendão. Isso é natural das pessoas, e principalmente hoje, né? O cara quer resolver rapidamente, não vai resolver. E no treino é a mesma coisa, né? Tem gente, pronto, vê seus resultados agora, pô, quero ser igual ao Willo, o cara treina há 1 ano. Não vai chegar, não. Se não chegar, vai que é o que acontece com muita gente. Não, eu quero fazer uma prova, pode ser um 70.3 ou um full, chegar lá antes do corpo estar pronto e faz e depois acabou a pessoa. E tem um caso recente aqui de uma menina, né? Que foi lá pro full, fez a mesma prova que eu fiz aí há uns anos e depois sumiu. Não dá mais, deixou o esporte. Isso acontece demais. Acontece muito. Muita gente. Por que você acha que a galera faz isso? Claro que todo mundo quer ter um resultado, quer ter esse desafio de fazer essa prova, mas será que é por falta de quê? De orientação, exemplos, sei lá, cuidado da pessoa? Porque a gente vê as histórias aí, o que acontece? Eu acho que rede social, a rede social potencializou esse sentimento de imediato, né? De coisas imediatas. Porque, veja, antigamente, quando eu corria atletismo, que eu era menino, para você ver, faz muito tempo, né? Tenho 45 anos, isso aí faz 30 anos, tinha 15 anos. Para você ver o resultado de alguém, você tem que comprar uma revista. Sim. Né? E você viu o resultado dos profissionais. Né? Hoje em dia, existem vários atletas de Instagram. A gente tem exemplo de profissional brasileiro que é atleta de Instagram. Exato. Resultado zero. E é cheio de fãs, milhares de seguidores. Sim. Na prova da África estava lá a plaquinha dele. Né? Sem ele estar lá. Eu já fui para 3 ou 4 provas fora do Brasil que tinha profissional, 3 ou 4, que tava a plaquinha dele lá inscrito, mas ele não vai. Né? Sim. E ele é atleta de Instagram. Ele é o máximo no Instagram, música, né? Então, assim, dá uma sensação às pessoas que tudo aquilo é muito perto, é muito fácil, né? Exato. E o caminho é muito longo, né? Muito longo. Eu tava conversando na piscina agora esses dias, treinando lá com o pessoal da equipe, e alguém perguntou assim, já tá aqui, né? Isso era uma semana depois da prova que eu fiz do full. Já tá aqui, eu disse já. Quando eu cheguei na quarta-feira de viagem, na quinta-feira eu fui nadar de levezinho, né? Pra soltar ali o corpo. Na sexta-feira eu fiz uma bike muito leve. No sábado tem uma corridinha. Mas eu voltei a treinar, né? Não é voltar a treinar. Você volta a se movimentar pra circular o sangue, né? Pra, enfim, tirar o que tem de ruim na recuperação ativa. Né? Aí o cara disse, não, mas eu faço prova, passo um mês sem treinar. Aí. E eu vi você conversando com o Jason aqui. Sim. Aí você disse, o cara parou 15 dias, né? Foi. Ele já tá morto, praticamente. Aí você disse, você mesmo, passava um mês sem treinar no final do ano. Eu vou relaxar aqui, depois eu volto. Ah, minha amiga, a volta, a sua cabeça tá num canto, seu corpo tá no outro. Né? Sua cabeça tá antes de parar. Então assim, cara, todos esses anos, eu desconheço a época que eu parei de treinar uma semana. Eu sofri um acidente gravíssimo em 2019, onde uma moto me pegou no meio, a culpa foi minha, pegou no meio da bicicleta, parti em 3 pedaços da bicicleta, tive um corte gigante aqui, enfim, um edema, não quebrei nada, mas um acidente bem grave, pancada na cabeça, enfim. E acredite, depois de 10 dias eu tava com um braço só lá na piscina, nadando com um braço só, porque eu gosto de treinar, entendeu? Sim. Eu gosto de treinar, cara. Você treina desde 6 anos direto, rapaz. E faz uma falta imensa. É verdade. Quando você treina todo dia, acredite, porque o meu treinador praticamente não passa dia off, mas se tiver um dia off, eu fico... Eu acordo de manhã na mesma hora e fica ali... Tá faltando alguma coisa no dia, né? Sim. Mas o pessoal não quer esperar isso. Como você falou, né? Não quer esperar se curar da lesão,
com trabalho, porque sem trabalho não vai. Não adianta o cara estar uma lesão gravíssima, como você disse, de tendão, por exemplo, né? Ir lá em Pedro, querer fazer uma liberação ali e ir para casa tá zerado. Só coisa muscular, né? Enfim, o cara resolve ali. Você já resolveu várias coisas, assim como o Mário, meu fisioterapeuta, também resolvia. Sim. Tava ali com a tensão muscular localizada, ele vai lá, libera, com distrito-pressão, enfim, com alguma técnica aí, porra, o cara chega em casa no outro dia, você tá bonzinho, 2 dias depois, principalmente, você tá zerado. Sim. Mas se não foi isso, cara, uma lesão crônica, de muito tempo, como eu disse. Eu tava... Aí você disse, como é que você corria? Acredite, eu treinava para full na época, eu fiz 3 full em 2019, 3 Ironman full em julho. Em 2019 eu fiz 3,70.3 e 3 full num ano. Obviamente, que foi que veio, a cabo disso? Lesão. Uma lesão. Não tem como, entendeu? Não tem como. Eu fiz um 70 em Fortaleza, um 70 no Rio e um 70 em São Paulo. Aí fiz um full em julho na Espanha, onde eu peguei vaga para a Kona. O meu primeiro full também. Sim. Aí fiz um full em outubro, que foi Kona, que foi inesperado, eu não esperava pegar a vaga, né? E rolou, não ia deixar de ir para o Mundial. Sim. E fiz um full em Mar del Plata no final do ano, 2 meses depois de Kona, que eu já estava inscrito desde o ano anterior, que eu tinha acabado rolando a inscrição, enfim, não fui. E aí veio a lesão. Sim. Tendão, calcânio. Aí eu saía para correr, cara. 4 horas da tarde num domingo, assim, eu adiava o máximo aquele treino, né? Eu era para treinar de manhã, mas eu adiava para sair para correr 4 horas da tarde já para não... Já adiando ali. Quando saía para correr, que eu botava o pé no chão. João Vitor, meu filho, vê, né? Sim. E viu, acompanhou isso. Quando eu tava o pé no chão, eu disse, cara, não vou conseguir correr isso. E corria 30, 32, 36, quanto fosse, com dor, do começo ao final. Imagina quando chegava em casa, o nível de irritação que você tá. Oxi. Nível de estresse. Vale a pena? Hoje eu digo, não. Né? Exato. Não. Agora, como você disse, multifatorial. Exato. Sobrecarga, alimentação, falta de descanso. Né? Uhum. Um monte de suplemento que eu tomava, né? Achava que tudo aquilo ia resolver a minha vida. Hoje eu tomo nada praticamente de suplemento. Creatina, um manipulado de vitamina B. Sim. Coisa barata ali que você gasta, sei lá. E a diferença que é sair para correr com a dor e sem dor? Não. Qual é o foco do treino? É a mesma, é parecido. Eu conversava agora de tarde com um amigo do meu trabalho que ele tá entrando na natação, né? E ele dizia que quando vai sair de casa para nadar, ele sai angustiado, né? Porque ele sabe que vai sofrer muito. Sim. E eu disse para ele que eu já passei por isso na natação e já passei por isso lesionado. Eu disse, hoje é ele. Você quando pensa em treinar, cara, você já se estressa só em pensar naquela dor que você vai sentir. Uhum. E hoje, o prazer de você, por exemplo, sair para... Essa semana agora eu corri 2 corridinhas de 10 km. Você quer correr mais, né? É diferente. Totalmente diferente, né? E eu acredito, eu não tenho nenhuma dúvida que eu estou dizendo, que muita gente é limitada pela dor na corrida. Com certeza. Né? Mas acha que aquela dor é natural e não é. Né? Sim. Zero dor. Hoje eu saio para correr e volto, zero dor. Se eu tenho um fator limitante, certamente não é a dor. Mas durante muito tempo foi. E eu achava que, no começo da lesão, eu achava que aquilo era normal, cara. Acredite. Aquela dor ali é normal, todo mundo tem. Inclusive eu ouvi de várias pessoas, isso aí fica bom mais nunca. É pra sempre isso aí. Todo corredor tem. Fica bom mais nunca. Se o cara correr muito, vai ter isso aí. E não vai. Esse ciclo agora eu corri no mínimo 80 km por semana, Sim. junto com bike, com natação, enfim, com o resto das coisas que a gente faz. No mínimo 80, semana que eu corri 100 km, né? Por semana, treinando ainda 12, 13 horas de bike por semana, volume total ali de 23, 24 horas, com natação, com tudo, e sem doer. Né? Principal. Não, cara, quando treina sem dor é outro treino. Você faz o treino. Você não vai, será que eu vou aguentar essa dor? Você faz o treino. Então é totalmente diferente. E essa rotina, assim, como é que você faz? Porque você treina todo dia. Como é que você consegue encaixar nos seus horários, treinar todo dia, ir pro trabalho, voltar? Como é que você conseguiu encaixar isso tudo em 24 horas? Foi difícil? No primeiro ano você já conseguiu? Porque é pra quem tá de fora ver, né? O cara treina todo dia, como é que é isso? 3 vezes por dia, às vezes? Fora o resto, né? Quando é que você conseguiu organizar isso tudo pra ficar uma coisa, não que tá perfeito, mas que consiga fazer sem tanta dificuldade?
Uma vez eu fui numa palestra, né? Eu tenho formação em coaching, em algumas coisas, e fui numa palestra com um cara que falava que não, a vida tem que ser equilibrada, né? Sim. Família, religiosidade, trabalho, esporte. E eu sempre digo que quando você está treinando muito, uma das pontas dessa estrela vai ficar mais puxada e as outras pontas vão ter que encolher, né? É claro que a gente não passa o ano todo treinando 20 e poucas horas por semana. Sim. Né? Isso é claro. Agora, treinando ali 13 horas, 14 horas. Mas que ainda é uma rotina difícil. No começo, como eu já era ciclista, eu treinava todo dia, né? De manhã. E aí eu passei a incluir o segundo treino, que era um treino de corrida, ou um treino de natação, né? Enfim, comecei a encaixar. E era relativamente tranquilo, porque eu treinava de manhã e treinava no final da tarde, né? E no começo os treinos eram mais curtos ali, de 1 hora, 2 horas. No fim de semana tinha um treino de 3 horas de bike, 1h30 de corrida no domingo. Então você vai encaixando devagarzinho. O grande problema, que aí é outra questão que aparece para as pessoas que treinam, é quando você começa a incorporar outras rotinas que não são exatamente os treinos específicos. Vamos pensar aqui numa semana normal. Sim. Na segunda-feira, semana normal, sem as coisas incidentais, só o normal. Segunda-feira você sai de manhã, eu durmo muito cedo, 8h30, estou dormindo ali, acordo 4h30, como alguma coisa, 5 horas, 5h30, você está pronto para treinar. Se for um treino de corrida, acaba 7 horas da manhã. Se for um treino de bike, quando não está treinando para full mesmo, treina 2 horas ali, eu treino muito no rolo, eu tenho esteira em casa, né? Então eu consegui construir um quarto para treinar. Eu gosto de treinar no rolo, porque eu gosto de treinar, seja na rua, dentro de casa, né? Aí eu tenho um som nesse quarto, né? Enfim, fiz um quartinho para treinar com uma esteira boa, com rolo. Tô ali, então na semana basicamente eu me enfurno ali dentro. Por insistência do treinador, corro mais na rua, né? Às vezes, porque ele não quer que eu fique correndo na esteira o tempo todo, mas eu gosto também, porque eu fico assistindo alguma coisa, o treino for leve, você consegue fazer Podcast, Bora G. um podcast, o podcast é um dos carros-chefe, né? Porque é uma coisa que passa o tempo, é interessante, você no instante passa 1 hora ali assistindo. Então, vamos lá. Segunda-feira eu treino de manhã e treinava de noite. Hoje em dia, eu treino de manhã, às vezes treino natação, que sempre é o segundo treino, ou na hora do almoço ou de noite, beleza? Na terça, mesma coisa, de manhã, de tarde, de final da tarde, manhã e final da tarde. E aí, vai a semana inteira assim, os 5 dias, manhã e final da tarde. Né? Então você treina cedo de manhã, muito cedo, e no final da tarde. Beleza, já matou a semana. Sábado, normalmente é um treino longo de bike. Quando não está no treinamento pro full mesmo, você treina 3 horas ali de bike, sai de casa às 5 horas da manhã, 8 horas está em casa. E no domingo, corre 20 ali, 20 e poucos quilômetros também, e vai para casa cedo, dá pouco tempo também, não dá nem 2 horas, está em casa, né? O problema, como eu disse, são quando você começa a incorporar a rotina nisso. Aí pergunta, e fortalecimento, né? Sim, fortalecimento é mais uma sessão de treino. E mobilidade, outra sessão de treino. Não dá para fazer mobilidade, às vezes, junto com fortalecimento. Às vezes você tem que fazer em dias diferentes, né? E aí fisioterapia, que se você estiver treinando muito, você precisa ir lá dar uma soltada, né? Você começa a incorporar a rotina de fazer liberação e ativação antes dos treinos, que é outra rotina, né? Então você, por exemplo, antes de sair para correr, você vai fazer uma liberaçãozinha ali 10 minutos, num rolinho e tal, né? Ali, depois você vai fazer uma ativação com os elásticos, né? Só isso aí já ali comeu uns 20 minutos, 25. Né? Agora vamos para a rotina do full. Acordou de manhã, segunda-feira, normalmente tem uma corrida. Não, uma bike, segunda-feira. Você já acorda quebrado do domingo que você correu ali 2h30, 3 horas. Você tem que fazer uma liberada, bicho. Tem que liberar uma ativadazinha, sabe pedalar. E pedala um meia bomba ali, 2 horas, volta para casa. Na hora do almoço, treino na academia, que é o dia leve, dá para meter uma academia na hora do almoço, para fazer um fortalecimento. Que, aliás, foi um dos grandes upgrades que eu dei em desempenho de prova desde o ano passado para cá, foi fortalecimento específico, né? Não é treino de academia. Hipertrofia, né? Eu lembro quando tu perguntou, e aí, o que tu acha? Rapaz, é bom. Eu diria que é milagroso, né? Você tá mais inteiro o tempo todo. No começo você sofre demais, o desgaste é muito grande, você enfia outra coisa ali. Outra coisa, cuidado da alimentação também para esse treino, comer bem antes, comer depois. Às vezes eu levava uma garrafinha de malto para consumir durante um treino de academia para não ficar morrendo de fome depois e não estar sofrendo com a recuperação. Mas enfim, a hora do almoço, de noite, de tardezinha, natação. Na terça, normalmente uma corrida já puxada, às vezes pista, né? Uma corrida bem difícil ali. Na terça, a hora do almoço nada, de noite natação. Na quarta, na época de treino de full, a gente faz 4 horas de bike de manhã na quarta-feira.
Então, assim, o seu trabalho também influencia nisso. Eu tenho sorte de ter um trabalho que eu sou chefe, da maioria das pessoas que trabalham comigo, tenho poucas pessoas acima de mim, então eu consigo direcionar ali na quarta-feira para chegar em casa, por exemplo, de 8h30 da manhã, começar a trabalhar às 9h30. Então eu consigo sair às 4h30, estar em casa às 8h30. Né? Mas para sair às 4h30 eu tenho que acordar 3h30. Para acordar 3h30 eu tenho que dormir 8 horas da noite, 7 horas. Aí você dorme cedo demais. Sim, eu durmo cedo porque eu preciso acordar cedo. Né? Que é outro fator de lesão, de estresse, falta de sono. Sono sem ter a qualidade necessária... Não vai, cara. Não vai, né? É um negócio que eu já passei por um tempo de privação de sono e também sofri esses efeitos, né? Muito grave. A privação de sono talvez seja o pior. Eu comparo a alimentação ali pau a pau, talvez pior ainda, porque você aumenta seu nível de estresse numa condição e você quer treinar, e para um cara que treina mesmo, ele não deixa de treinar, né? Tudo bem. Então vamos lá. Aí acordava cedo, 4 horas de bike, treina de noite. Na quinta-feira, mais uma corrida, às vezes já mais longa, ali 20 e poucos quilômetros ali na quinta-feira. Bike. Sexta-feira, uma natação no mar, normalmente longa, mais uma bike. E aí na sexta-feira aproveitava para meter outra musculação, outro treino de fortalecimento. Sábado você vai fazer 6 horas de bike, ou 5 horas com meia hora de corrida. Enfim, no domingo, 3 horas de corrida, ou 2 horas e meia. Enfim, juntando tudo isso. Aí você ainda tem que arrumar um espaço para ir para fazer terapia. Né? Eu não estou falando da hora que você chega em casa, tem que fazer uma liberação no rolo, né? Tem que dar uma soltada ali, tem que fazer um treininho de mobilidade. Então, assim, essas rotinas paralelas, como mobilidade, força, fisioterapia, físio, elas são absolutamente necessárias para o alto rendimento. Sim. Né? Que aí já é uma conversa que as pessoas também não entendem. Existe o atleta que completa a prova, existe o profissional, existe o amador ali que quer chegar na frente. Sim. Que ele é quase um profissional, só que ele tem esposa, ele tem filho, né? Que os profissionais podem ter, mas tem trabalho. Né? Às vezes você se senta na cadeira, passa 4 horas sentado numa reunião. Já fui para uma reunião, brinquei um dia desse, treino cavernoso de corrida de manhã, muito tiro longo e com muito tiro. Depois tive uma reunião com muita gente presencial que eu tive que ficar sentado na cadeira. E eu via que tinha um cara que olhava para mim e eu o tempo todo, né, levantava né, e um incômodo incrível. O corpo não né? encaixava na cadeira de jeito nenhum. De jeito nenhum, não tinha como, né? Eu tava muito quebrado. Sim. Mas são coisas que você tem que passar, né? Então o amador tem essa cara. Então essa rotina aí, ela não vem de uma hora para outra. Veja que eu comecei lá atrás, pedalando, depois eu meti mais um treininho por dia, depois mais um, e depois mais volume até chegar em algum lugar. E mesmo assim, ainda me machuquei gravemente. Sim, sim. A lesão crônica é muito difícil. Não, eu já suspeitava isso das conversas que a gente tinha durante as sessões. Mas uma palavra que define você é disciplina. Não tem... Porque eu nunca tive talento. Então, por isso que eu ia dizer. Porque no começo, você contando sua história aí, você falou, não, sou aquele cara que quer ter uma performance, quer ter resultado. Eu não tenho talento. Então, vai no trabalho, vai na disciplina. E tem gente que não tem paciência para isso e acaba se estrepando. Certamente. Quando você tem um cara talentoso, facilita a vida dele em um grau infinito. César, do squash, por exemplo. Pode perguntar a ele. Ele treinava 10 vezes menos que eu. 10 vezes, cara. E eu perdia dele. Sim. Ele tinha talento, ele tinha toque na bola, ele tinha trejeito de jogador, entendeu? Sim. E o meu era só força bruta. Ganhei muitas vezes dele também, né? A gente jogava pau a pau ali, né? Mas é um cara que tinha talento para aquele negócio. Meu irmão tinha talento para jogar squash, eu não tinha. E no triatlon, eu vejo caras talentosos, né? Sim. Eu vejo muita gente talentosa que tem uma aptidão muito grande, pô. Por exemplo, eu nado mal até hoje, na verdade. Para o nível que eu consigo chegar nas provas, eu sou um dos piores nadadores, né? Sim. Mas eu vejo cara que tem uma facilidade muito maior, mas não treina. No verão passa o mês inteiro sem treinar, porque... Bebendo. Às vezes... Você não bebe também, né? Não. Uma vez por ano, e olha lá, né? Sim. Muito difícil. Mas eu já fui de beber, entendeu? Sim. Mas eu percebo hoje que se eu sair para beber, no outro dia eu não consigo treinar, nem no outro, nem no outro. São 3 ou 4 dias, se eu beber de verdade, perdidos na vida, né? De treino. Né? Sim. Não tem como. Eu fico doente às vezes, né? Sim. A última agora foi em, sei lá, outubro do ano passado, novembro, que eu fui para uma festa com a minha esposa. Enchi a cara lá e passei uma semana doente. Uma semana não, uns 15 dias, porque começou a dar um refluxo em mim. Enfim, 15 dias doente.
E você tem que avaliar se vale a pena ou não. É verdade, disciplina. E no cenário internacional do triatlon, como é que você tá vendo aí a galera? Quem tá se destacando mais? É o Frodeno, o Magão que tá ali lesionado? É o cara mais cheinho que tá chegando agora? Como é que você vê o cenário internacional do triatlon? Eu torço para... Como a gente tende a pegar os pares, né, e se identificar com eles, né? Tem uns caras que eu me identifico muito, que está se aposentando esse ano, que é o Sebastian Kienle, né? O alemão lá, que foi campeão em Kona em 2014. E de lá para cá, se você olhar, um cara estupidamente regular, né? Pouca gente fala dele, mas é um cara regular ao extremo. Ele, inclusive, machucado do tendão muito tempo também. Tem um vídeo dele, inclusive, postando tudo que ele já tentou para ficar bom no tendão. É um vídeo no YouTube de 1 hora, ele falando, ele arrodeado assim de coisas, e ele mostrando, e o cara é de altíssimo nível, alemão, tem acesso a todos os melhores métodos, mas nunca conseguiu ficar bom. Mas eu torço muito para que haja um confronto em que Frodeno esteja e Blummenfelt esteja na mesma prova, valendo de verdade, né? Ali, que não é, Blummenfelt tá treinando para o Olímpico, aí veio aqui fazer a prova de gaiato. Não, eu queria que isso acontecesse. Apesar de eu achar improvável, porque o Blummenfelt já deve estar migrando aí para curta distância para fazer a Olimpíada, né? E vai voltar de novo, né? Ele deve voltar para curta distância, né? Ficar ali migrando. E Frodeno vai tender a se aposentar, né? Daqui para o ano que vem. A prova mundial de Ironman esse ano vai ser início, não favorece Frodeno, porque tem muita subida, ele já falou até isso, né? Mas, enfim, eu sou fã do cara que trabalha muito. E eu acho que todos esses aí, inegavelmente, trabalham muito. Mas criou-se uma mística de que dá para fazer triatlo sendo em alto nível, sendo gordinho. Porque Blummenfelt entrou nessa, né? Para um amador não dá. Para ele, que tem um VO2 dos maiores do mundo... Um absurdo. Consegue. Inclusive, tem aquela tese de que você tem um pouco mais de gordura, de adiposo, o VO2 subiria, né? Que é que os noruegueses sustentaram lá com ele durante muito tempo. Mas é um cara que dá maus exemplos, por exemplo, né? Ele e Gustav Iden param num posto e postam comendo barras e barras de chocolate, tomando refrigerante, comendo batata frita, né? E tem muita gente que acha que isso é a realidade. Isso aí é a realidade para poucos, né? Para aqueles caras ali que estão consumindo todas as calorias possíveis, porque eles têm um gasto calórico de 7.000 calorias por dia. Se eles não comerem aquilo, eles não vão consumir só gelzinho, que não vai entupir ele, né? Então, assim, eu torço bastante para caras mais disciplinados. Frodeno, inclusive, não sei se ainda, durante um bom tempo, foi vegetariano, né? Durante muito tempo. E é um cara que eu me identifico muito pelo trabalho, né? Pela consistência, pelo tempo. Esses caras deram um super upgrade agora nos últimos anos. Mas eu não sei se eles teriam a longevidade que tem esses atletas que eu falei, como Sebastian Kienle e como Frodeno, né? Eu acho que eles são meio que fruto dessa geração, que conseguem as coisas muito rápido. São atletas absurdos, não estou duvidando disso. Mas que não sei se eles vão conseguir ter a longevidade que esses caras têm por não ter hábitos ali muito ortodoxos, né? Muito descuidados. E é muito distante ainda o cenário nacional com o internacional, os de ponta? No triatlo profissional não há nenhuma dúvida, né? A gente hoje cata ali um profissional masculino que consiga disputar em alto nível com eles, né? É muito difícil. A gente teve resultados excepcionais de Reinaldo, ano passado, Reinaldo Colucci, né? Inclusive em provas rote, provas super tradicionais, o cara estava num super alto nível, mas é difícil pela falta de apoio, pela falta de condições, pela falta de parcerias para treinar, que é outra coisa muito importante, né? Treino não é competição, né? Então, o brasileiro tem muito isso, o gringo tem muito menos. Quando eu vou para a prova fora, que eu converso com alguns gringos, a gente vê que eles têm parceiro de treino e não, né? Aqui é concorrente. Você vai fazer um treino na corrida de race pace, está lá o cara metendo 4:10 no ritmo de meio Ironman. Quando o cara vai para a prova, ele faz 4:35, 4:40, 4:50. Como é que o race pace dele né? Enfim. Porque na prova ele quer andar na frente, no treino ele quer andar na frente. Então, assim, eu acho que falta muito isso pro brasileiro ainda, além de apoio, além de formação prévia, né? Meu menino de 5 anos nada, certo? Ele nada todo dia. Já botei para nadar todo dia, que é para não sofrer o que o pai sofreu. Se ele vai ser triatleta ou não, não sei. Mas vai saber nadar, pelo menos. Um dia desse eu quase chorei. Eu cheguei no colégio, um menino de 5 anos estava nadando crawl numa piscina de 25 no comprimento, né? Foi? Foi. Não, eu não sabia que ele nadava no comprimento. Eu achava que ele nadava na largura da piscina. Sim. Se um menino desse, nada desse jeito,
ele já anda de bicicleta o dia todo no condomínio, né? Solto, pra cima e pra baixo. Se um menino desse, com 10 anos de idade, ele tá nadando bem, pedalando ali, correndo, mesmo que seja brincando, a tendência dele dar um triatleta bom é muito maior. Sim. Aqui no Brasil, os caras vão aprender a nadar depois de velho, né? Exato. Né? Olhe lá, né? Os caras se tornam profissionais com 25 anos de idade. Não tem condição, esses meninos são profissionais com 16 praticamente, né? Então, falta essa formação de base. E antigamente, o triatlon, ele admitia que você fosse muito fraco na modalidade e compensar nas outras. Sebastian Kiel é um exemplo disso, né? Nunca foi nadador, sempre ficou para trás, mas tem uma bike estupidamente forte, tem uma corrida regular, conseguia chegar. Inclusive foi campeão mundial. Assim, nessa condição. Mas hoje em dia, não nadou, meu amigo. Naquele nível ali, já era. Porque o cara abre ali o quê? 5 minutos? E o problema não é só abrir os 5 minutos, o problema é o grupo, né? Que eu só fui perceber isso depois que eu comecei a andar na frente nas provas. O problema é o grupo. Ah, não vale vácuo. Sim, mas você tem referência, né? Você está no grupo. Aconteceu comigo em Florianópolis ano passado, né? Eu consegui nadar bem, rolling start, me meti ali na frente, nadei para 1h01 lá. Ou seja, consegui pegar um grupo na bike bom na frente, não era um grupo de pelotão, mas era um grupo que você tinha referência, com caras que pedalavam muito bem. Fiz uma bike excepcional, fiz a sexta, a melhor bike da categoria, 4h52, num percurso não tão fácil, com muita chuva, enfim, com coisa de prova. Mas veja, a referência é outra. Quando você sai lá atrás da natação sozinho, um profissional, acabou a prova dele, né? Quando eu estava lá na África, quando passou o primeiro grupo voltando dos profissionais, passou o cara da Pinarello lá sozinho, aquele que pedala, enfim, passou sozinho, depois passou um grupo de 10 caras, pô, né? Sim. Ben Hoffman tava na frente, né? Sozinho, aberto 2 minutos dos caras já, que saiu junto, mas saiu todo mundo junto da água, e pedalou todo mundo junto. E aí, o triatlo moderno tá se transformando um pouco nisso, né? Sim. Sai junto da água, até 70.3 é sempre assim, pedala junto e vira uma corrida de 21. Sim, né? Corrida mas que decide. Só que você precisa nadar. Não nadou, tá fora, né? Da briga ali, da briga, disputa. Você ir lá para trás. Então, e isso vem da formação, né? Porque o nadador, você já nadou, você nada, você sabe disso. Sim. A natação é um esporte extremamente difícil. Muito técnico. Muito técnico. E para melhorar, você treina 2 anos, melhora isso aqui. Às vezes nem melhora. Só sai melhor da água, né? Que é outra vertente do triatlo. Você pode não melhorar o tempo, mas você sai mais inteiro, né? Que é outra coisa. Então a gente já tá anotando aí o nome Benny Marques. Benny Marques. Então aí, futuro triatleta, quem tá sabe, treinando todo dia. Quando ele tiver com, sei lá, tiver mais velho aí, adolescente, vai ver esse vídeo. Pô, meu pai falou de mim nessa época, tá gravado. Mas e quando é que você fez o primeiro full? Em 2019, julho. Quando é que foi a vontade de fazer o primeiro full? Foi lá em 2014, 2006? Quando você viu, vou fazer um full? Foi quando? Foi assim, a marca Ironman é muito forte, né? Sim. Então, eu quando entrei no teatro, eu pensava em fazer um Ironman. Aí tem os caras até que brincam, 70.3 não é Ironman. Tem um nome, Ironman 70.3. Pro leigo né? Mas é uma prova totalmente diferente. O Ironman não é o dobro do 70.3, nunca vai ser. É muito mais que isso, né? Sim. O sofrimento é dobro, o treino enfim, é tudo diferente. Mas tudo bem. Eu queria fazer um Ironman, né? E eu fiz um 70.3, como eu disse, na minha estreia já me dei bem, me animei, fiz mais 70 ali em 2017, 2018, fiz muito 70 também, né? Pra quem não tá acostumado, 70.3 as distâncias? É 1.900 metros de natação, 90 de bike e 21 de corrida, né? Que é a metade. É 70.3 porque são 70.3 milhas, né? Juntando tudo. Sim. E o full é 140.6 milhas, que é o dobro disso aí, né? 3.800, 180 e 42. E aí eu comecei a pensar em fazer um full, né? Seriamente. E aí eu já ia estrear no full no final de 2018. Acabei, que era Mar del Plata. Mas acabei, como eu cheguei muito cansado no fim do ano, porque essa rotina de 70.3, como eu fiz 4 ou 5 nesse ano, não me lembro, já é uma rotina bem mais puxada, né? Sim. E eu dei tempo, mais uma vez, pro corpo ali dar uma acostumada, né? Sim. E aí eu disse, não, vou botar para 2019. Aí me inscrevi no Ironman da África do Sul em abril de 2019. Sofri um acidente, consegui passar a inscrição para Espanha em julho de 2019. E fui para a prova sem muitas pretensões, apesar de bem treinado. Estava muito bem nessa época, assim, cabeça boa, que é outra coisa que a gente estava falando da estrela, né? Eu já fui estudante para concurso, já fui coaching, acompanhei
algumas pessoas para concurso, eu sempre dizia, ó, para você estudar para concurso, você precisa estar com as outras áreas da vida resolvidas. Para treinar para um Ironman full também. Você precisa estar bem financeiramente, você precisa estar bem com a família, você precisa estar bem no trabalho, né? Você precisa estar bem de saúde, e aí você vai conseguir treinar. Porque você vai pegar a pontinha da estrela, puxar para cá, você vai diminuir um pouquinho aqui, não vai ficar tão bem, mas você vai conseguir fazer isso. Fora isso, não vá treinar para um Ironman full com um problema financeiro, de família, de trabalho. Não vai. Você não vai conseguir fazer. Você vai se prejudicar mais ainda lá no problema inicial que você tinha. Não vai conseguir performar do jeito que você queria. Aí vem a decepção, né? Enfim, são coisas que acabam afastando as pessoas, porque as pessoas não fazem uma avaliação real do momento que estão vivendo, né? E aí eu, como naquele ano, como eu disse, eu avaliei ali, estava muito cansado, já também desgastado em casa, com a esposa, por causa do treino. Eu disse, não, vou colocar para o ano que vem. Sofri um acidente, tudo bem. Ia treinar para abril, treinei para julho. E, para minha surpresa, no meu primeiro full, que foi na Espanha, eu fiz 9 horas e 45, né? E fui para rolagem sem muita pretensão, né? Fui lá para rolagem de vagas. Tinha ficado, acho, em 21º, uma coisa assim. E fui para rolagem. Quase não ia, eu tava tão quebrado, tão doído, que eu me levantei e disse, não vai dar para ir não, mas eu vou. Aí fui sofrendo, cheguei lá. E a vaga começou a rolar, né? E a vaga para Kona é tão disputada que raramente rola 2, 3 posições para trás. Tinham 6 vagas na categoria. Ia chegar no máximo no 8º, mas eu tava lá, né? Então, chegou no 8º, tinha uma vaga ainda. 9º não tava, o 10º não tava, o 11º. A partir do 11º, os caras nem iam mais, porque achavam que ninguém ia estar, que não ia chegar a vaga lá. E a vaga rolou, né? A prova foi razoável, mas não era uma prova digna de se pegar uma vaga para Kona, porque eu tinha ficado em 21º. Né? O campeão fez 8 horas e 40. Enfim, o 6º lugar deve ter feito 9 horas e 20 e pouco. Eu levei 20 minutos, né, do cara. E achava que não ia rolar. E a vaga rolou. Chegou no 19º, disse, não, esse cara não tá mais aqui, não. E aí veio essa primeira medalhinha aqui, que é a medalhinha de classificação para Kona. Aí pra cá, né? Medalhinha de classificação para Kona, que aqui no Rio Grande do Norte só temos eu, Cid, Paluca e Cecílio, né? Que temos classificação. Com provas terminadas, temos eu e Cecílio, porque do ano que Cid foi para Kona teve um problema físico, não completou, e Paluca teve um acidente antes e acabou não fazendo a prova. Só né? 2 pessoas aqui. Só eu e Cecílio conseguimos completar lá, que é uma prova realmente extrema, né? Assim, num nível parecido com Fortaleza. Fortaleza ainda é pior, eu acho. Mas é extremo lá o negócio. Mas, enfim. Então, fiz essa primeira prova, peguei a vaga. Depois fui para Kona. Que Kona é? Kona é no Havaí, né? O Mundial de Ironman no Havaí, que é onde é o sonho praticamente de todos os triatletas é arrumar uma vaga lá em Kona. E é uma coisa rara de acontecer, não é fácil, né? Não é um negócio que você vai ali... Eu vou, né? Não. Mas que é uma experiência, assim, única. Tanto que hoje eu até me arrepio quando falo aí. Ó. Tô vendo. Porque é uma experiência tão fantástica para quem é triatleta, que hoje o meu objetivo agora é arrumar uma outra vaga para Kona, que não deu nesse aqui porque mudaram o Mundial desse ano de Kona para França. Sim. E para França eu não quero ir, eu quero ir para Kona. Não, mas que você ganhou essa medalhinha, você foi para esse aqui. Aí eu fui para Kona, que foi esse aqui, né? Esse aqui é a medalha do Mundial de Kona. E como é que foi a tua experiência lá, no geral? Primeira vez cheguei em Kona. Primeira vez, cheguei lá, e aí você comete os erros que os iniciantes de Ironman cometem, que é ficar indo para feira, né, querendo ver os profissionais treinando. Empolgado, né? Porque triatlon é o único esporte do mundo que os amadores fazem a mesma prova do profissional na mesma hora e no mesmo dia. Me diga outro esporte que você consegue estar na mesma prova que os profissionais, os melhores do mundo estão. Nenhum. Né? É sempre separado. Mundial amador é separado do mundial profissional. E o triatlon não. E durante a semana é do mesmo jeito. Você vê os caras correndo ali na Ali Drive, né? Você vai lá para pedalar na Queen K, vai lá para Ravi e vê os pró descendo, né? Dá até vontade de ir junto, né? Eles estão sempre com um carrinho atrás. Você vê logo que é pró. 3, 4 assim, com um carrinho atrás. Às vezes os mais estrelas sozinho. Sim. E aí passei aquela semana intensa lá, né? Na época, eu morava em Mossoró e eu tinha um patrocínio de uma marca de roupa, né? Lá. E foi vídeo na semana da prova, foto, né? A vida de profissional. Nesse dia eu desidratei. Eu não sabia que demorava tanto a sessão de fotos. E passou a tarde inteira tirando foto e fazendo vídeo. Eu levei uma garrafinha d'água
Não deu. Totalmente desidratado. Cheguei em casa, parecia uma caveira. O cara que tava comigo disse, rapaz, o que foi que houve? No calor. Mas enfim, aqueles erros que se cometem, né? Sim. Deslumbrado ali com o negócio, querendo o tempo todo estar lá vendo os caras e descansei pouco, por coisa. Mas assim, ainda fiz uma prova razoável. Fiz 10 horas e 15 lá. Uma natação muito difícil, cara. Sem roupa, no mar mexido. De full foi o quê? Sua terceira Sou o prova? segundo full. Tu fez lá, Eu quem fiz chegou, Espanha, e o segundo já foi lá? peguei vaga e o segundo já foi lá. Eu tinha muita coragem nessa época, viu? Porque a natação que eu tinha pra entrar nesse mar aqui, sem roupa. Vixe, Um amigo meu que sempre viaja comigo lá de Fortaleza, tava agora na África também, Belmiro, disse, rapaz, você tinha muita coragem, bicho. Ele foi pra Conda ano passado, pegou vaga em Floripa. Aí disse, rapaz, você tinha muita coragem, bicho. Aquela natação tua, tu entrar naquele mar de Conda. Eu nadei pra 1h15, eu acho, lá. Sim. Mas um sofrimento imenso, né? Na época largava o profissional, largava o amador todo junto, Sim. masculino, e depois de 15 minutos largava as mulheres no amador. Rapaz, antes de chegar no 1900 já tinha aquelas touquinhas rosa passando por mim, parecia uma bala, né? Sim. Eu acho que eu fiquei 150, eram 370 na categoria, acho que eu fiquei 150 do mundo nessa prova aí. Sim. Mas enfim, muito bom, né? Aquela magia toda, já estava machucado, já estava correndo ali. Uma das coisas que também contribuiu dentro daquela teoria do multifatorial. O primeiro Vaporfly da Nike, Sim. né? Muito estreito, muito instável. Um tênis que dava uma propulsão já muito boa, mas com muita instabilidade. O calcanhar era dessa finurinha Muito aqui, a frente estreito. do tênis era estreita. Corri muito tempo com ele, também ajudou, né? Sim. Nisso. E aí fui para essa prova, como eu disse, vivi toda essa magia aí e voltei para casa destruído, né? Inclusive, um gasto financeiro muito alto lá na ilha, tudo é muito caro. Eu cheguei a comprar banana por $1, uma banana. Na época era R$4. Eu compro uma penca de banana para minha casa por 5, né? E aí, só para dar um exemplo das coisas lá, são bem caras. Esse ano, especialmente passado, também foi muito caro. Então, o cara gasta muito, já tinha vindo da Europa. Aí vai para Havaí e no fim do ano ainda teve de quebra outro full em Mar del Plata, na Argentina. Que foi no mesmo ano. Mas a experiência de Kona é uma experiência única. Por isso que tu quer voltar. Eu quero voltar. É uma coisa que me motiva no dia a dia, a me levantar, sair, assisto o vídeo o tempo todo da prova lá, pedalando, assistindo Boragi, assistindo o vídeo de Kona. Acho que o YouTube já sabe. Quando eu 5 horas da manhã, quando eu subo na bicicleta, ele já mostra, já oferece lá alguma coisa desse tipo. Imagina. E do Ironman mesmo, completo, esse foi o 7º. Esse foi o 7º, esse na África do Sul agora. E como é que foi essa prova aqui, a última? Mostrei aí pra galera de casa. Aqui é troféu terceiro lugar na categoria, já na 45, 49, né? Foi na África do Sul agora em março, no início de março. E aí você falou, você fez 7 Ironman, sim. E ainda não deixei de aprender, né? Perfeito. Quando eu olho para trás e penso no que eu fazia no primeiro Ironman que eu fiz, eu disse, como é que eu fazia isso, né? A gente está em constante evolução. Nesse agora a gente mudou bastante coisa no treino, na alimentação, tudo isso, na preparação foi muito boa. Foram 12 semanas praticamente perfeitas, para dizer que eu não perdi um treino, não diminuí um treino. Um domingo, que no sábado eu inventei de sair com a esposa, para Pipa e tal, eu disse, não, vou correr em Pipa. Não vai. Você não vai fazer 6 horas de bike no sábado, sair de noite, chegar em casa de 1 hora da manhã, acordar de 5 horas e correr 2 horas e meia. Você não vai fazer isso com qualidade, né? E aí eu saí para treinar, abortei o treino com 1 hora e meia. Desse ciclo todo para essa prova, acho que foi o único treino que eu não fiz, né? O único, que eu não fiz completo, que eu não fiz direitinho. Eu sou um cara muito disciplinado em pace, em potência, né? Em ritmo de treino, sou extremamente disciplinado. Até por isso treino muito sozinho, né? Treino bastante sozinho, que às vezes é bom e às vezes é ruim, né? Tem o lado da falta de motivação, mas tem o lado do controle do treino. Fazer o que é para fazer. Tá controlado. E Cid já sabe. Durante muito tempo eu fui muito vidrado em número, né? Então era número. Só que quando você vai aumentando o rendimento, melhorando a performance, você começa a ter um feeling melhor, né? E começa a se permitir algumas coisas, fazer treinos um pouco mais fortes ou até um pouco mais fracos do que você faria. Teve dia de domingo que eu saí para correr um Z2 ali, eu ia correr entre 5, em 4,55 e 5,5, corri para 5,15 sem peso na consciência, porque naquele dia eu não estava bem, né? Isso não quer dizer que eu não furei treino, não quer dizer que eu não fiz um treino pior, um treino melhor. É absolutamente normal numa preparação para uma prova longa você ter dias de altos e baixos. E a prova
Quando eu olhei o start list, eu fiquei bastante triste, né? Porque eu já sabia que a prova não dava vaga para Kona esse ano, só dava vaga para Nice. Para Nice eu não iria. E eu pensei, vou tentar um pódio. 2 coisas me deixaram triste antes da prova. Saber que só 3 iam pro pódio lá. No Brasil são 5. Né? Decidiram lá isso? Não, já era sempre assim. Na Europa tem muita prova que só são 3 no pódio. Na Espanha eram 3 no pódio. Né? E em alguns países decidem que são 5. É uma decisão do organizador local da prova. Nos Estados Unidos eu fiz uma prova de 70.3 que eram 3 também. Né? E eu sou absolutamente a favor disso, certo? Sim. Inclusive, para mim, não tinha premiação por idade. Era só geral. Sim, Mari, calma, Ganhou, não ganhou. Parabéns, vamos voltar para o próximo. E eu nunca tinha tido um troféu na minha vida, se eu tivesse desse jeito. Mas eu acho justo. Como Betinho dizia, nas antigas, né? Sim. Betinho teve aqui e disse, não, nas antigas, meu amigo, o cara corria, ele disse aí, só primeiro, segundo, terceiro ganhava medalhinha. Ele disse, medalha de finish, esqueça antigamente. Né? Não tinha. Mas tudo bem. Então, quando eu vi 3 caras só no pódio. Aí, quando eu olhei pro start list, com o tempo, a gente vai fazendo prova e olhando o resultado de outras provas, você acaba vendo os gringos, né? Vendo quem vai pra prova. E aí, quando eu olhei, de cara já tinha o 3º lugar em Kona 2022, foi o cara que ganhou, o finlandês lá. Tinha o 5º lugar, que era o Benoit lá, o francês. Tinha 2 caras que já tinham ficado tipo Frankfurt, 2º lugar, que é o Campeonato Europeu da Ironman. Tinha um cara que tinha acabado de ganhar o Ironman de Kalmar, da Suécia, né? Sim. Eu olhei assim, tinham de 8 a 10 caras perigosos ali, né? Aí eu disse, pô, nem pode, vai dar. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o que é possível, né? E aí, um dos fatores que influenciaram, depois analisando os números, eu nem acho que foi tão decisivo assim, eu vou dizer por quê, foi que a natação foi encurtada nessa prova. Na hora da largada, tinha muito vento, muito raio e muita correnteza. Raio, puxando para a esquerda. Não estava chovendo nessa hora, mas muito raio. Puxando para a esquerda. Porque como é no extremo, né? Lá perto de Cape Town ali, perto da curva da África, já no sul da África, é uma região muito sujeita à mudança climática rápida, né? Então, um dia antes estava um super calor, né? 2 dias antes estava um super vento. Um dia antes estava sem vento, né? A gente fez um pedal lá de 90 km na terça-feira, extremamente sofrido. Extremamente sofrido de vento e o piso lá é muito ruim, da pista. Sim. Diferente, por exemplo, o tapetaço na Espanha. Tapete, você não ouve nenhum barulho do pneu. Só deslizando. Aí lá, aquele asfalto carraspento que você... sem buraco, mas tremendo. Você vai o tempo todo sofrendo aqui. Nesse primeiro dia a gente fez muito vento, muita subida, uma prova com quase 1.500 de altimetria, 180. Floripa, por exemplo, para ter uma ideia, tem 800, tem a metade. Enfim, a gente fez esse pedal, disse, não, vai ser muito difícil, mas é bom para mim. Bike dura é bom para mim, porque é uma das minhas principais valências, é o ciclismo, né? Então, e eu tava correndo bem, vamos para natação. Na natação eu teria levado desses caras aí, que eu falei, mais acrescentado, que eu levei 1 minuto e pouco, teria levado aí mais uns 6 ou 7, 8 minutos, talvez 10 de alguns. E aí eu disse, não, analisei, né? Na hora da prova, que quando eu tava lá na largada, que diminuíram a natação, eu disse, vai dar certo. Vai dar pra mim agora. Porque esses caras aí, dá pra bater com eles, não dá pra ganhar. Sim. Eu achei que não dava ainda. Mas aí, largamos, a natação teve oficialmente 900, mas não tinha 900, tinha 850 por aí, a gente saiu, enfim. Saí em 18º da água, tinha uma pessoa, a esposa do amigo meu já do lado de fora, já disse, ó, tá em 18º. Né? Fiz uma transição muito boa, muito rápida. Outra vantagem de prova na Europa é que existe a classificação AWA, que é uma classificação que coloca você ali num ranking de Ironman no mundo, e os AWA Gold ficam vizinhos aos profissionais, na boca da saída da transição. Sim. A transição era muito grande, então quem pegava a bike lá no final para vir correndo com a bike aqui já perdia pelo menos 1 minuto e pouco. E nesse nível, cara, para chegar num nível de disputar, você tem que se preocupar com detalhes, né? Você não precisa se preocupar com um detalhe desse se você vai chegar em 125 ou em 128, né? Mas se você tá na briga ali por 3º, 5º, né, você tem que se preocupar com isso. E, pô, a bicicleta na boca da transição, só na transição eu ganhei 7 posições, né? Eu saí rápido, tirei rápido, fui rápido, enfim. Consegui sair 18º. Quando eu passei na primeira volta, a esposa do meu amigo disse, você tá em 6º. Eita. Na primeira volta de 90 km, né? Passei com 90, você tá em 6º. Eu disse, opa, vai dar pra mim hoje, né? 6º, na próxima volta eu consegui encostar mais, porque eu estava bem... encaixado, muito forte, encaixado, tava rodando fácil com a potência de prova já no topo ali, né?
que é outra coisa que você precisa avaliar na hora da prova. Você tem uma potência de prova, mas você tem que ver o seu corpo na hora. Não dá para você. E isso, você só vai aprender, como eu disse, lá pro quinto Ironman que você vai fazer. Porque até o terceiro você tá atolado ali, olhando pro relógio na potência de prova e você quer ir de todo jeito. Às vezes extrapola, porque tá bem. Sim. Ironman é uma gangorra, né? É uma... de emoções. Você, tô bem. Eu sempre brinco com os amigos meus. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô bem, tô mal, né? Na hora que eu passei, disse, não, tô bem, vou lá. Quando eu passei na outra volta, que eu ia deixar a bicicleta de transição, ela tá em quarto. Mas eu ainda pensei, porra, de todos esses caras que estão lá, todos correm mais que eu, corriam mais que eu, né? Cara com maratona é pra 3,6, sub 3, o cara que ganhou já tinha, né? Sabe, conhece todo mundo e sabe, né? Então, vamos lá. Aí quando eu passei no quilômetro 15, ela disse, ó, o segundo tá quebrando. Né? Aí eu tava em quarto. Disse, não, o segundo tá quebrando. E o cara quebrou, mas quebrou de parar, como diria em Mossoró, de apartar, né? Sim. Esse pedaço. E aí eu passei dele. Eu sabia quem era o cara e passei dele, ele tava parado. E ele tinha largado antes de mim. Disse, não, então eu vou. Aí lá pra frente ela disse, ó, você tá muito longe do segundo, tipo 8 minutos, e tá a 10 minutos do quarto. Né? Isso já no quilômetro 30 e pouco. E é ali onde começam as coisas a se resolverem, né? Sim. Você já vem ali na natação, de 180 km de bicicleta, a glúteo já tinha ido embora, o quadril também. No automático. Só mas mesmo assim ainda fiz a melhor maratona da minha vida, apesar do percurso não ser fácil. Cid disse, fiz 3,18 na maratona, 3 horas e 18, 1,42, eu acho, 4,42 de pace, que para as condições do dia foi muito bom, porque tava frio, esquentou muito, quer dizer, esquentou muito para os gringos, né? Pra gente aqui foi para 25, 26 graus, deu um super sol, e se dizendo que a maratona era plana, não, lá é plano, depois eu mostrei o gráfico para ele, que assim que você saía de transição, você tinha 3,5 km no falso plano subindo, depois 3,5 km descendo, 4 voltas nesse circuito aí, e mais 1,5 km para completar os 10, né? 3,5 e 3 aqui. Então assim, uma corrida dura, cara. É tanto que a quebradeira foi gigante, né? O melhor cara, o cara que tinha metido sub 3 horas numa prova lá em Frankfurt, correu para 4,35 de pace, né? Que deve dar aí 3 horas e 10, talvez, né? Por aí. Então, veja, não era uma prova fácil, não estava fácil. Mas dessa prova aqui eu estava tão bem treinado, estava tão seguro, que as coisas ficaram um pouco mais fáceis, né? E sem dor. Não. E aí, você chegar no final sem doer as panturrilhas numa prova, no Ironman Full, é quase um milagre, né? E quando cheguei, que tava doendo quadríceps e glúteo, eu disse, não, né? E aí eu conversei com o Cid, a gente fez algumas alterações antes, né? Que foram determinantes. Eu rodei mais em race dessa vez, né? Enfim, fiz mais treinos para dar mais confiança, entendeu? Faz uma bike forte, depois corre 21 em race pace de maratona de verdade. Race pace real, né? Não é aquele race pace da imaginação, não. Então, eu tava fazendo race pace de 4,35, 4,38 e na prova saiu 4,42. Né? Mas foi isso que deu certo. Toda a análise deu certo, viagem deu certo, só minha mala que perdeu na ida, né? Perderam minha mala na ida, até agora não encontrei. Tinha só uns suplementos, umas roupinhas lá, as minhas roupas da CB todas estavam lá. Esse negócio de mala tem que ter cuidado, você já é o segundo que viaja e perde a mala. Pois é, o meu foi a companhia aérea, o de lanche foi roubaram no aeroporto. No aeroporto. Tem que ter cuidado com... Mas é isso aí, cada prova você vem ajustando um negocinho. Mas aqui, ajeita aqui, não, vamos treinar mais isso aqui, vamos treinar força, vamos treinar mais race pacing. E quando chega na prova, o resultado aparece. Aí... o cara tem que entender que muitas vezes você joga tudo naquela prova, mas aquela é mais uma prova, né? Sim. Então, às vezes você faz uma alteração que não dá tão certo, né? Quando eu fui, por exemplo, para Cozumel em 2020, era o único lugar do mundo em 2020 que teve um fundo na pandemia, né? Eu procurei Cozumel no México, vou lá fazer, porque, né? Sim. Porra. E aí, em dezembro de 2020, veja só, no auge da Covid, eu peguei um avião e fui para o México. Tinha feito uma mudança grande de treino, de alimentação, não deu certo. Foi o único full dos 7 que eu fiz que eu não completei. Né? Mas vale de aprendizado, né? É um consolo, mas vale de aprendizado. Então, nem toda mudança que você faz vai dar resultado, né? Então, você tem que também entender isso, né? Às vezes você faz uma super mudança, e foi a minha primeira prova que eu tinha feito com o Cid, como treinador, e muitos caras disseram, não, esse treinador que não presta, né?
Disse, não, cara, eu acredito na metodologia dele. A metodologia é diferente da que eu vim treinando. Aqui antes tinha mais volume, enfim, bem diferente. Mas eu acreditava naquilo. Então, se você tem um treinador que você não acredita nele, tem um fisioterapeuta que você não acredita nele, saia. Porque não adianta, cara, né? Você vai, no primeiro revés que você tiver, você vai abandonar. Seja fisioterapeuta, e vai haver. Sim, sim. Né? Eu já fiz sessão de fisioterapia que a dor não melhorou. Beleza, mas eu acredito no processo. Vamos lá, vamos fazer outra. Né? Não melhorou por, como a gente já conversou, vários fatores. Exato. Né? A gente fez uma intervenção ali, não deu certo, vamos fazer outra técnica, né? Vamos fazer outra coisa, beleza. Né? As pessoas não têm essa paciência. E aí, foi a primeira prova com o Cid, ouvi isso demais, principalmente de ex-colegas da assessoria anterior. Sim. Né? Foi me dar para esse treinador aí, não presta não. E aí? Depois disso, resultados muito bons com o Cid, né? Já ouvi vários outros resultados, inclusive expressivos, com pódio de 70.3, enfim, 2, né? Que Cid conseguiu me levar. E a gente foi aprimorando a cada prova e hoje o resultado veio. Isso tudo aí tá aprimorando para quando você estiver lá em Kona de novo, o negócio sair redondinho, fazer... É engraçado, né? Mundial, a gente vai sem expectativa de resultados, na verdade. Sim. Né? Que é o que é uma realidade para a grande maioria das pessoas. Né? Você não vai disputar Mundial. Eu nunca vou conseguir, muito provavelmente, disputar ali um pódio no Mundial. Você vai muito mais para realização pessoal. Sim. Fazer um recorde pessoal, que é o que a maioria das pessoas de corrida faz, né? De triatlo. Quero bater meu RP. É super nobre esse objetivo. Mas no Mundial você não vai disputar. Então, assim, o Mundial você vai curtir, você vai bem treinado, quer fazer uma prova boa. Eu levei um pênalti nessa prova aqui, na bike, porque passou um belga e um japonês do meu lado muito forte, né? Aí eu tava morto já, eu disse, eu vou colar na roda desses caras aqui. Sim. E aí fui. Quando eu fui, a motozinha, aquelas motos elétricas, já veio atrás e um azul. Foi o único cartão que eu levei em toda a minha vida. Sim. Aprendi também com isso, né? Também era Mundial, festa, parei lá, fiquei 5 minutos lá esperando, né? Vendo os caras passar, dá um desespero. Mas enfim, no Mundial você tem pouca expectativa de resultado. Então é outra prova, né? É uma prova que você não vai brigar, você não vai fazer muita graça lá. Eu quero fazer um top 100, talvez. Meu desejo realmente era fazer um top 20 lá em Kona. Né? Que eu acho que é possível. Isso é possível. Se as estrelas se alinharem ali e tudo der certo no treino, eu consigo fazer um top 20. Mas é o meu sonho. Mas é uma prova que você vai sem expectativa. Então é outro gosto de prova também. Para quem é competitivo e vai fazer uma prova em Kona, que não tem esse nível de competir realmente com os melhores do mundo, você vai com outra vibe para a prova, né? Você vai meio que curtir. Se bem que um full, depois do quilômetro 30 na maratona, você não curte mais nada. Não curte nada não. Tá pensando, meu Deus do céu, acaba, por favor. Eu não conseguia descer. Nessa prova aqui, no final tem uma descida de mais de 1 quilômetro. Uma descida boa, né? Que a gente faz isso na subida e na ida. Na volta você desce. E aí a descida é muito dura. Você com o quadríceps destruído, como eu tava com panturrilha, sem panturrilha praticamente. É muito duro. E Kona tem uma coisa muito interessante. É um calor muito grande, né? É um calor tipo nosso aqui. Então, as pessoas dizem, lá é quente. Eu digo, faça o seguinte, sai para correr em Natal de 1 hora da tarde. Vixe, Maria. Pronto, é isso que você vai passar lá. Mesmo? Porque você sai, na mesma hora, deixa a bike de 1 hora da tarde. Quando você entrega a bike, a prova começa às 6, né? Você vai sair para correr meio-dia, que você fez 5 horas de bike ali, um cara aqui faz uma bike boa, andou 1 hora e pouco, você vai sair 12h30, né? Pronto, sai de meio-dia e meio Natal para correr uma maratona depois de pedalar 180 km. Faça isso. Com o vento que tem aqui, com o calor que tem aqui. Não tem como não ser duro. Aí você sai e você pega quando você está no meio do povo ali, né? É normal esse virar o triatlo. Você passa animado, né? O pessoal depois você entra num lugar ermo assim, lá, quando vai pro Energy Lab, que você desce, sobe primeiro, só falso plano, depois desce, chega lá no Energy Lab, que é onde faz a volta. Quando você faz a volta, não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. São 10 quilômetros assim, sem você ver nada. Não tem uma pessoa para dizer, vai, né? E muito quente, muito úmido e só subindo, 10 quilômetros praticamente de subida, né? E você já vem ali, né? Já tá pensando o que é que eu tô fazendo aqui, né? E vai. E aí no final tem essa descida para chegar. E na descida eu não conseguia correr, cara. Eu praticamente andei na descida, né? Porque a parte muscular estava destruída. E aí foi mais um aprendizado. Nessa época aí eu pensei, eu preciso melhorar a parte muscular já.
Mas comecei de maneira incipiente, né? Como a gente conversou, para você manter aquilo, tem que acreditar muito. Ainda não acreditava muito. Sim. Não, é tudo um aprendizado. Quem está acompanhando a gente no YouTube e escutando no Spotify, com certeza pegou muitos detalhes aí que você passou, que a pessoa que ainda está lá no seu 2014, 2019, para chegar no meio, no 70 ou no full, pegou essas informações para não cometer os erros, repetir os acertos, porque esse é o objetivo dessa segunda temporada, trazer aqui as histórias com algumas informações para a galera que está assistindo ver mais ou menos o que ela está indo, para onde ela quer chegar. E para quem está em casa agora, eu sempre faço essa pergunta quando a gente está terminando, eu vou mudar um pouquinho, porque na primeira temporada eu perguntava um livro e um filme que a galera gostava de... Mas nessa segunda eu vou perguntar um filme, que todo mundo... Não sei se você tem tempo para assistir filme, mas se tiver. E dar uma informação para quem está treinando e tem o objetivo de fazer ou uma maratona, ou correr uma meia maratona, um 70.3, um full. Qual é a informação, a dica que você dá para essa pessoa em relação aos treinos? Filme eu sou péssimo, porque eu assisti pouquíssimos filmes na minha vida. Isso eu já percebi. Quando não tô treinando, tô dormindo, tô com meu filho, né? Tô com a minha esposa, tô fazendo... Eu me sinto improdutivo quando eu assisto um filme. Sim, eu acho que eu tenho quase um problema psicológico com filme, porque quando eu vou assistir muito tempo sem fazer nada. Muito tempo sem fazer nada. Sim. Mas eu assisti Forrest Gump, super antigo, que eu... É bom, até hoje é bom. Eu gostei demais. E o Náufrago também, eu gosto muito de Tom Hanks. Assisti alguns filmes com ele. Sim. Mas a dica que eu dou é paciência, pô. Não dá para evoluir sem paciência. Seja para evoluir de uma lesão para ficar bom, seja para evoluir no esporte, para evoluir como pessoa também, a gente tem que ter paciência, né? Que as pessoas hoje não têm. Então eu vejo muita gente que começa a correr, tenho exemplos dentro do meu condomínio, na minha família, fazem uma prova de 5, a próxima já é de 10. E a outra já é 21, né? Sim. E para eles, me parece que fazer prova de 5 e de 10 é uma coisa que ficou no passado e que não precisa mais, né? Sim. Você vai fazer 10. Eu cheguei na Meia do Sol o ano passado e fui fazer... Ano passado fui fazer 5 km, né? Com a minha esposa. E fui fazer 5 km mesmo. Fui correr 5 km. Os caras olhavam e diziam, você vai fazer 5 km, bicho? Né? Como que se fosse pouco. Não é pouco, né? Dependendo da intensidade, se eu for fazer 5 km, você vai fazer uma prova duríssima, né? Exato. Aliás, eu tenho medo de correr 5 km. Eu tenho medo de correr prova de 5 e 10, cara. Passar mal. Você conhece Cid, pode perguntar a ele. Cid, eu tenho medo, porque é uma prova muito intensa, muito dura, né? Sim. Não é qualquer coisa, né? Parece que a distância é sempre... Mas eu diria, paciência. Você fez 5, ótimo. Se prepare melhor de 5. Faça um ciclo bem feito, né? Passe ali 6 meses, 1 ano, talvez, né? Fazendo prova de 5. Depois, o ano que vem, 10 quilômetros. Depois, o outro ano, pensar em avaliar se vai fazer um 21 ou não, né? Ou se não ficar bom na prova de 10 quilômetros, né? Sim. Mas no triatlo é a mesma coisa. O cara faz um sprint, depois já quer fazer um olímpico e olha lá, quando já não começa no 70.3. Exato. Né? E isso, além do aspecto de decepção com o resultado, traz a cabo, normalmente, lesão. O cara vai ficar lesionado, né? Porque ele vai aumentar uma carga de treino rapidamente, ele não tem capacidade para isso. A gente sabe que o corpo demora em algumas estruturas, principalmente a parte de tendão, demora muito a desenvolver, né? Exato. Não é um desenvolvimento rápido. E o cara não está preparado, se lesiona. E aí vai lá para peito querendo que ele resolva isso em 2 sessões. E é difícil. Então vá para o Corrente Sem Dor, a Hotmart está lá. Show. Um excelente programa, desde que você faça. Exato. E eu passei uns 6 meses naquele moído ali do Corrente Sem Dor para poder dizer, pô, hoje acordei sem nada. Né? E o que foi? Deve ter tido uma contribuição. Do dia para a noite fiquei bom. Não é, né? E aí tem até um outro paciente seu que é amigo meu, que eu indiquei o programa para ele, ele comprou. Sim. Ele não fez, acho que 2 semanas, né? Imagina, ele não fez. Ah, aquilo é chato demais, o cara não consegue não, ele disse. Mas não é, né? Não quer... Enfim, não quer pagar o preço. Exato, perfeito. E aí, gostou da conversa? Gostei demais. E aí, faço um desafio para você. Olha aí. Eu acho que a gente deve fazer um podcast, você contando a sua história, certo? Sim. Que é uma história de vida que eu já sei algumas coisas pelas conversas que a gente tem ali. Podcast, toda sessão é um podcast lá. Pois a gente conversa bastante e eu acho que a sua história merece ser contada, porque é uma história bonita, uma história vencedora, de um profissional extremamente reconhecido, né? E que a gente precisa
com saber essa história. Sim. Quem está assistindo em casa certamente vai querer saber a sua história e vai ser um dos mais assistidos. Tenha certeza disso. Vamos fazer aí esse podcast com Vamos Pedro sim. Cardoso. É. Poxa, e se você está assistindo a gente no YouTube, curte aí esse episódio, se inscreve no canal para o Bora Agir cada vez mais crescer, atingir mais pessoas, porque você sabe que aqui o importante é a gente compartilhar informações, histórias, para ele ajudar. O objetivo aqui é ajudar para você não cometer erros. Então a gente conversa aqui para você colher os benefícios, tá certo? Então, eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e esse foi mais um Bora Agir Podcast. Valeu!